Paz do Senhor a todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 23. Muito conhecido no meio cristão, em muitos lares, infelizmente, um capítulo muito empoeirado, porque costuma-se deixar aberta a Bíblia ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas ele é um salmo que tem muitas riquezas. E eu quero tentar passar para vocês aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para passar para a igreja, amém? Todos acharam? Então acompanhe comigo a leitura, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, por favor. Pode ficar sentado. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor amado, te pedir agora que o Senhor venha com o teu Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor amado, para falarmos de qualquer jeito, mas que os nossos corações, ó Deus, estejam preparados para receber a porção que vem do alto, ó Deus. Eu sou meramente instrumento de Ti, ó Senhor, e a minha boca, Senhor amado, falará daquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Pai. Faça, Senhor amado, com que as pessoas entendam aquilo que o Senhor quer falar, Pai, e que, Senhor amado, elas venham ser enraizadas na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e venhamos, ó Deus, a praticar a Tua palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. O meu marido me conhece e alguns que estão aqui sabem como que é quando eu vou pregar, quando eu sou convidada a pregar. E eu fiquei a semana inteira, o que eu vou falar para o povo? Porque não é simplesmente você falar aquilo que o seu coração tem, ou alguma situação na sua semana, no seu mês, no seu ano, que Deus vem falando com você. É muito mais do que isso, mas falar aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. E aí eu fico assim, temerosa, porque eu sei da responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade aqui em cima, porque dependendo do que nós falarmos, você será guiado para o bem ou para o mal. Se você não entender aquilo que o Senhor quer falar para você, você pode tirar as suas próprias conclusões, que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. E aí, nós, como pastores, como os líderes, acabamos tendo um pouco mais de trabalho com você, para fazer você entender, para te trazer de volta para o caminho, que é o que o pastor faz. Amém? E esse texto, muito conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, realmente, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas será que você tem essa confiança no Senhor a ponto de fazer esta declaração que Davi fez, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar? Ou você fica pensando: bom, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, mas e aquilo ali? E lá? E amanhã? Aquela conta que eu tenho que pagar? E na semana que vem, que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe dos seus compromissos. E o Salmos 23, ele é o cântico de confiança, onde o grande pastor provê
as necessidades das suas ovelhas e a protege. E às vezes, a gente tem aquela imagem, né, do pastor e as suas ovelhas, simplesmente lá no pasto, verdinho, com o seu cajado tortinho, né, com aquela roupinha clarinha, né, segurando e as ovelhinhas lindas, maravilhosas em volta. É assim também, mas não é só assim. Vai muito mais além do que isso. A gente poderia traduzir este primeiro versículo como: o Senhor é meu pastor e com nada eu vou me preocupar. E infelizmente, nós vivemos dias maus, dias de incertezas, dias de inseguranças, né? Podemos falar agora mesmo, né? Os postos todos fechados, sem combustível, e você pode estar aí pensando: como que eu vou fazer essa semana para ganhar o meu dinheirinho? Ou para eu ir para o meu trabalho? Ou eu tenho prova, como que eu vou fazer para chegar na escola? Enfim, como que eu vou fazer para comprar meus mantimentos? Porque se os caminhões estão parados, os caminhões de gasolina também estão parados, então eles não chegam ao mercado. E aí vai faltar comida, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Hoje eu fui no sacolão e a parte de verdinhos não existia, né? Porque ninguém está entregando nada. E se isso perdurar, logo as prateleiras também estarão vazias de mantimento. E você vai entrar em desespero? Responda para você. Você vai se desesperar? Você vai se preocupar? Ou você vai poder dizer que o Senhor é o meu pastor e com nada eu vou me preocupar? Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Por mais planos, por mais que a gente se planeje, o amanhã pertence a Deus. Eu não sei se daqui 5 minutos o Senhor volta e leva a sua igreja. E aí os caminhões vão ficar aí. Não sei. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Não é verdade? E por que a gente não consegue executar este basta cada dia o seu próprio mal? Nós nos antecipamos. Preocupação é se ocupar premeditadamente. Preocupação. Hoje, eu consigo pregar essa palavra e falar com propriedade, porque eu já fui uma pessoa pré-ocupada, muito pré-ocupada, muito ansiosa. Por quê? Porque antes de eu ter as experiências com o Senhor Jesus, eu era assim. Mas Deus precisou trabalhar na minha vida e me proporcionou experiências com Ele, aonde hoje eu posso dizer que o Senhor é meu pastor e eu não preciso me preocupar com nada, porque Ele vai suprir. Deus, tem um ditado no mundo que não é de Deus: Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Ele escreve certo por linhas retas. E Deus, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. E nós que ficamos nos preocupando com aquilo que tira o nosso sono, a nossa paz. Para quê? A hora que isso tudo passar, você vai falar: meu Deus, e não é que era verdade, por que eu me antecipei? Você gastou seus neurônios à toa. Os seus dias de alegrias ou momentos de alegrias não foram tão alegres porque você ficou preocupado, e a gente se fecha no nosso mundinho, tentando achar uma solução para aquilo que não nos diz respeito. O pastor, aqui eu vou falar do pastor, o Senhor dos senhores. Ele que cuida de nós somos ovelha do seu rebanho. Cada um de nós, eu também.
se Ele é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Ele vai cuidar de mim. Tudo o que eu preciso. Eu tenho o meu Senhor como meu pastor, aquele que me guia, aquele que me protege, aquele que me dá a direção. É assim que Ele faz conosco. E aí eu fui buscar essa palavra, fui pesquisar, eu tenho esse costume de entender um pouquinho melhor quando diz aqui que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então vamos imaginar um agrupamento de ovelhas com o seu pastor, cuidando delas. E nós, ovelhas, e o Senhor cuidando de nós. Quando Ele fala que Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso, Ele está dizendo aqui que não vai me faltar o alimento, nem para a alma e nem para o corpo. Ele sempre, de uma forma maravilhosa, Ele sempre vai nos suprir, sempre. Deus, Ele é multiforme em sabedoria, Ele sabe como tratar, como trabalhar o vaso, Ele conhece cada ovelha pelo seu nome, pelas suas características, Ele sabe como nós nascemos, qual foi a personalidade que Ele colocou em nós, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E muitas vezes nós achamos que Deus não sabe como conduzir a nossa vida. Muitas e muitas vezes nós achamos que a nossa forma de fazer ou de pensar é o jeito certo. Nós não colocamos diante do Senhor. Mas Deus, Ele sabe como fazer. E aí, quando Ele nos leva para junto das águas de descanso, a gente fica, né? Eu estou cansada, não estou descansando não. Nossa, eu estou cansada porque eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, naquele outro, naquela conta, naquele filho, naquele parente. E aí a nossa alma vai trabalhando e vai nos consumindo. E quando a gente viu, a gente está à beira da calamidade. Porque a nossa cabeça funcionou demais, quando na verdade era só confiar. Amém? Amém. Eu também já fui assim. Fui bastante. Inclusive, há alguns anos atrás, eu sofri a consequência de ser tão preocupada e tão ansiosa. Porque isso é algo, irmãos, que vai se acumulando na nossa vida. Se acumula e uma hora o nosso corpo dá sinais. E por conta de eu ser tão preocupada, um dia eu tive um piripaque. Fui parar no hospital, não sabia o que eu tinha direito. Quando foi ver, meu coração estava batendo errado. Meu coração estava ansioso também. E lá naquele leito, o Senhor me deu mais uma chance. Eu sabia que o diabo queria ceifar a minha vida. E naquele momento, eu tomei algumas decisões. Que eu não ia mais me preocupar e eu não ia mais ficar ansiosa. Olha que eu já estava bem melhor, hein, gente? Bem melhor. Eu não ia permitir mais que isso tomasse conta da minha vida. Igual Esther, né, quando entra na presença de Mordecai, ele tinha que pedir licença para entrar na presença do rei. Ela tinha que pedir licença, não é porque ela era a rainha que ela tinha livre acesso, tinha que pedir licença. E ela enfrentou, ela falou assim, se perecer, pereci. E eu decidi, eu não vou mais me preocupar, não vou mais ficar ansiosa como eu ficava antes.
Se eu morrer, morri. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, paciência. Deus vai dar um escape. E assim eu comecei. Eu ainda estou em obras. Deus tem trabalhado na minha vida. Porém, eu tive que tomar uma decisão. Para eu poder falar com convicção de que o Senhor é meu pastor e nada, eu não tenho com quem me preocupar. No versículo 13 ele fala assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Ele vai consolar a minha alma. Ele vai me confortar. Vai me guiar pelas veredas da justiça. Não vai me faltar de direcionamento. Ele que guia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E muitas vezes nós nos vemos em situações de que nós não vemos saída. Nós, seres carnais, não enxergamos uma solução. Não é verdade? Amém? É assim mesmo. Só que olha, a gente acha, né? Eu pedi para vocês imaginarem a figura do pastor com as suas ovelhas, aquela foto bonita que todo mundo vê em revista, em historinha, né? Mas o pastor, ele tinha todo um processo para cuidar das suas ovelhas. Não era simplesmente pegar o cajado e levar elas para comer graminha. Não era isso. Tinha a estação certa, tinha o local certo para comer, tinha o local certo para beber a água. E se não tivesse água, o pastor tinha que providenciar. Ele andava com algumas ferramentas, sabia? Ele não andava só com o cajado. Ele tinha que levar pão, ele tinha uma bolsa de couro alforge, lá dentro ele levava queijo, lá dentro ele levava o mantimento dele, o pão, levava frutas secas, ele tinha a vara, ele tinha o cajado, ele levava a funda, ele levava um balde de couro, uma bolsa de couro, para poder pegar água em poços, quando as águas, aonde as ovelhas elas eram levadas, elas precisavam, secavam, ele tinha que mudar de direção e buscar água para as ovelhas. Ele tinha que proteger as suas ovelhas. Como? Porque em determinadas estações, ele ficava dias fora com as ovelhas, cuidando delas. E ele tinha que proteger das hienas, dos chacais, dos animais selvagens. Então não é só aquela cena bonitinha, né? Os bastidores ninguém mostra, né? E Jesus, ele também tem os seus instrumentos, ele tem as suas formas de nos conduzir no caminho, nos guiando, nos protegendo, nos livrando. Ele não faz diferente. Muitas vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que está sendo uma maldição, ou, nossa, como eu sou azarado. Não! O cajado, ele era usado para ele poder auxiliar o pastor a subir em locais difíceis, para ele se apoiar. Mas aquele cajado também servia para colocar as ovelhas, porque ela tinha mais uma média de 2 metros de altura, para colocar as ovelhas no caminho. Então ela pegava aquela vara enorme e, opa, para cá.
para cá. Quando a ovelha saía do caminho, ela tinha funda. O pastor andava com a funda, com a pedrinha. Igual a história de Davi e Golias, porque ele era pastor, por isso que ele acertou. Tem que treinar. Então ele pegava lá a funda, a ovelhinha estava saindo lá do caminho, ó, jogava a pedra na frente da ovelha, para a ovelha voltar em direção ao seu pastor, para poder voltar para o caminho. E muitas vezes na nossa vida, Deus coloca essas pedrinhas e nós não entendemos que é Deus cuidando de nós. Às vezes, eu falo para o meu marido, né, falava, Deus sempre teve promessas de prosperidade, há anos atrás, de salário melhor e tal, e ele, por conta de não tomar uma iniciativa muitas vezes, o próprio Deus fazia com que ele voltasse para o propósito. E aí o que acontecia? Acabava o projeto, acabava o contrato, ele era dispensado. Por quê? Porque só assim ele poderia mandar currículos para os outros lugares para conseguir um emprego que ele ganhasse mais. Só que ele sabia que tudo tem um propósito do Senhor. Mas e nós? Fui mandado embora, e agora? Nossa, como que eu vou fazer agora? Eu tenho aquela conta, isso, aquilo, meus filhos, minha esposa, meu marido. Não é assim que a gente fica? Quando na verdade pode ser aquela pedra daquela funda para você voltar, para você ir para a direção da onde Deus quer que você vá. Eu algumas vezes eu errei o caminho. Numa avenida, tinham 2 entradas. E eu me lembro direitinho, tiveram 3 situações aonde eu teria que entrar no segundo acesso, e eu entrei no primeiro. E não fui para onde eu deveria ir. Nossa, Esther, como você está desligada, o que aconteceu? A pedrinha de Jesus foi lá. Por quê? Porque Deus com certeza estava me livrando de algo na segunda entrada. Então, muitas vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que é o casual, aconteceu. Não, a Bíblia diz que não tem um fio de cabelo que não caia da nossa cabeça se não for da vontade do Senhor. Então, se você errou o caminho, você pode ter certeza que Deus proporcionou isso te livrando de algo lá na frente. Tenha certeza disso. Eu creio com todas as minhas forças que tudo que acontece na minha vida, Deus está à frente dos acontecimentos. Eu tenho que buscar, eu faço a minha parte, lógico. Jesus não é nenhum Shazam, nenhum mágico, nenhuma varinha de condão que você tim-tim e as coisas acontecem. Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor, porque a partir do momento que nós estamos em comunhão com o Senhor, nós começamos a descobrir quem é o Senhor. Como é que você vai dizer que essa pessoa que está do seu lado é seu amigo se você não tem intimidade, você não tem convivência com ele? Então, quando nós temos convivência, quando nós temos intimidade, buscamos, procuramos por ele, nós sabemos do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele quer, do que ele não quer, e com o Senhor não é diferente. Você quer descobrir as coisas do Senhor? Se relacione com ele. E o que nos falta muitas vezes é esse relacionamento. Não é simplesmente você orar pela comida da sua casa ou agradecer pelo dia que o Senhor te livrou e te protegeu. É muito mais além do que isso. É você estar em constante oração no seu trabalho, na sua escola. Lógico, tem momentos que você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. Mas sempre o seu espírito em sintonia com o do Senhor. Às vezes nós estamos quietos, eu em casa, às vezes eu estou quietinha lá e estou falando com Deus. Não é religiosidade, você não precisa mostrar para as pessoas que você está buscando ao Senhor. Eu preciso fechar a porta do meu quarto e eu preciso me ajoelhar, porque se eu não ajoelhar, a oração não vai valer. Não é assim, Deus não olha para isso.
Então nós precisamos buscar mais dessa intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Ele, para a gente conhecer Ele. É só assim que a gente vai conhecer. E esse relacionamento vai te proporcionar experiências com Deus. E são essas experiências que vão fazer com que você permaneça. Porque através dessas experiências você nunca vai poder falar que Deus não existe. Você está vivendo aquilo. É dessa forma. Hoje em dia, infelizmente, a gente escuta muito um evangelho de facilidades. Venha como está, permaneça como quiser. Não é assim que a gente vê? Só que não é assim que funciona. Venha como você está, mas se deixe ser transformado pelo Senhor. Porque o que acontece? Se você segue esse venha como está e permaneça como você quiser, você está envergonhando o nome do Senhor. Por isso que nós, evangélicos, cristãos, não somos bem vistos pela sociedade. Porque as pessoas querem viver como elas querem. E não conforme os preceitos que o Senhor deixou aqui para nós seguirmos. Nós temos que nos converter todos os dias. Até o último respirar da nossa vida, nós precisamos nos converter. É mudar de atitude, mudar de direção, sair da aparência do mal. É isso que nós precisamos. Mas é mais fácil a gente ir na igreja A, B, C atrás de bênção. Quando na verdade o Senhor quer que você venha atrás do abençoador. E que você ame o abençoador e não a bênção. Porque a bênção vai passar, mas o abençoador vai permanecer. Amém? Então não era tão fácil assim pastorear ovelhas. Existiam instrumentos. Então, às vezes, a pedrinha tinha que ser lançada. Podia ser que até machucasse um pouco a ovelha. Né? Se não fosse a mira certeira, mas tinha um propósito, era para trazer ela de volta, para ela não ficar desgarrada, era para ficar próxima novamente. Amém? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, quando nós lemos num primeiro instante esse versículo, a gente pode até pensar numa situação de vingança, né? Olha aqui, ó. Ó aqui, ó, inimigo, ó, que Deus fez para mim aqui, ó. Mas não é isso. Deus vai mostrar para aquele seu inimigo, seu adversário, primeiro aquele que já está condenado e já sabe o destino dele. Primeiro para ele. E depois para aqueles que não te entenderam, que te julgaram, que te crucificaram. Vai mostrar para eles sim a mesa posta. Mas uma mesa posta com tudo o que o nosso Senhor tem para nós. As bênçãos espirituais, a nossa mudança de caráter, a nossa forma diferente de caminhar, porque nós temos que mostrar isso. O mundo espera que nós, cristãos, manifestemos aquilo que Deus tem feito em nós. Eles estão sedentos, eles querem diferença, eles querem como que você conseguiu ficar tão calmo no meio de uma tempestade. Eles querem saber como que você consegue permanecer calmo se na tua geladeira não tem uma margarina. Eles querem saber. Então é esse tipo de mesa que o Senhor vai proporcionar para que os seus adversários desejem aquilo que você tem. Unge-me a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, naquela época,
Era comum um hóspede, durante um banquete, ser ungido com óleo, porque era uma prova de cortesia. E com o pastor das ovelhas, o pastor ungia a cabeça das ovelhas, as feridas, os arranhões que ela tinha, para aliviar a dor. Então, se você tem sentido alguma dor, você se espetou em algum espinho, passou por algum galho que te arranhou e você está sentindo dor, o Senhor, Ele tem esse óleo para você, para que você seja aliviado. Deus não quer, Ele não tem por desejo nos ver sofrer. Não. O único que sofreu em nosso lugar já fez isso há mais de 2000 anos atrás. E não é isso que Ele tem para nós. Ele pede que vocês, eu e você, confiemos nele, acreditemos que Ele cuidará e cuida de nós. Mas muitas vezes é difícil. Por quê? Porque vem o inimigo das nossas almas e nos coloca situações na nossa vista, ou no nosso ouvido, ou na nossa mente, para que nós venhamos a sair deste caminho, a sair deste rebanho, a sair deste pastoreio. E nós, como ovelhas do Senhor, o que nós temos feito para que nós venhamos a permanecer, assim que nós conseguimos detectar aquela armadilha para que nós venhamos a sair da presença do Senhor? Porque Deus, Ele não deixa a gente enganado, Ele envia sinais. A gente pode fazer, que acabei de falar da funda, do cajado, da vara, Ele nos dá sinais. Ele vem nos empurrando para o caminho. Ele joga aquela pedrinha para você voltar. Ele te guarda. Ele percebe. Quando ele percebe que há perigo, ele te coloca numa caverna. Quantas vezes nós não nos sentimos numa caverna? Sozinhos, abandonados. Mas a nossa alma dizia que nós estávamos sozinhos e abandonados. E muitas vezes era o Senhor nos guardando. Lá, quietinho, no escurinho, porque o pastor de ovelhas fazia isso com as ovelhas em determinados tempos. Ele procurava uma caverna, ele montava um murinho com pedras e o próprio pastor dormia na saída, para as ovelhas não irem embora. Você consegue entender a dimensão do cuidado de Deus para conosco? Muitas vezes a nossa mente não atinge essa dimensão, mas colocando esses exemplos para você, se coloque no lugar de uma ovelhinha. O cuidado que esse pastor tem com aquela ovelha é o mesmo cuidado que o nosso grande pastor tem para conosco. E muitas vezes nós culpamos tantas coisas. Queremos achar defeito, colocar a culpa em um e em outro, quando na verdade os próprios culpados somos nós mesmos. Se você tem passado por alguma dificuldade, quer seja financeira, quer seja de emprego, quer seja de relacionamento, quer seja de doença, enfim, de drogas, o que for, aquilo que dói no nosso coração, eu quero te dizer que o Senhor, Ele sempre tem uma solução perto para te dar. Porque quando Ele levava as ovelhas para comer a graminha, quando acabava naquele lugar, Ele levava para um outro, Ele nunca deixou faltar. Quando a água das poças secavam, Ele levava para um outro lugar. Ele sempre dava direção, Ele sempre protegia, Ele sempre alimentava, Ele sempre cuidava. E nós muitas vezes esquecemos que nós temos um Deus que Ele cuida de nós.
E eu quero que você grave no seu coração que Deus, Ele nunca vai desamparar a ovelha dele. Nunca. Nunca vai desamparar. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Porque o Senhor, Ele não é mal educado e Ele não invade o interior de ninguém. Porque se fosse assim seria fácil, seríamos todos robôs. E nós sofremos porque queremos. Porque muitas vezes nos antecipamos com os nossos pensamentos, com as nossas ansiedades e preocupações, quando na verdade nas mãos de Deus está tudo sob controle. E eu quero te motivar a você sempre fazer uma analogia da sua vida com o Senhor, como esse pastor faz com as suas ovelhas. Ele sempre vai atrás, a não ser que você não queira. Se você continuar ou quiser fazer da forma como você acha que está certo, continue. Mas uma hora você vai ver a pedrinha te chamando para voltar. Amém? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração como falou ao meu. E que você jamais esqueça de que Ele é o nosso único e verdadeiro pastor. Que Ele tem um zelo enorme para com as nossas vidas. Que Ele quer ver sempre o nosso bem. E que se algo está saindo do prumo de que você acha que está saindo fora do seu prumo, coloque diante do Senhor, para o Senhor mostrar, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu gostaria de orar. Se você tem passado por alguma situação que você não tem tido esse discernimento de que é o Senhor cuidando de você, coloque o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos, as suas ovelhas estão reunidas aqui neste lugar, Deus. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes a vida nos proporciona situações muito difíceis e delicadas, a ponto de mexer com o nosso interior, Pai. O inimigo nas nossas almas, Pai, sempre vai fazer com que a nossa alma, a nossa carne e o nosso espírito entrem em confronto. Sempre. E muitas vezes, Deus, não temos nem forças para prosseguir, para buscar direção. Mas o bom pastor, ele carrega suas ovelhas no colo até levá-las de volta ao seu aprisco. E o Senhor não faz isso diferentemente conosco. Se for necessário, o Senhor nos pega no colo e nos leva aonde nós precisamos estar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse carinho imenso, por esse amor, Deus, por essa preocupação, por essa proteção, por essa direção que o Senhor sempre nos dá. Porque nós não somos largados ao vento por aí, nós temos quem se preocupa conosco. Senhor, o homem muitas vezes pode falhar, mas o Senhor não falha. O Senhor sempre está com os seus braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos receber. E muitas vezes nós não enxergamos isso. E nós queremos começar a sentir, ó Deus,
para sermos tratados como essas ovelhas, ó Deus. Muitas dificuldades da vida secular nos impedem, ó Deus, de enxergarmos a tua bondade, o teu cuidado. Mas que isso não seja maior, ó Deus, do que o teu amor para com as tuas ovelhas, ó Pai. Nós queremos te agradecer, queremos te pedir também, Deus, que aquilo, Senhor, que nós não temos tido condições, coragem de colocar diante de Ti para que o Senhor venha resolver, que a partir deste momento, essa coragem surja dentro de nós sobrenaturalmente e nós possamos, ó Deus, largar diante do Teu altar, ó Senhor, e podemos, Senhor amado, falar que o Senhor é o nosso pastor e que nós não precisaremos nos preocupar com nada. Nós não precisaremos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado nos nossos corações caia por terra em nome de Jesus, mas que a tua palavra venha prevalecer em nós. E que cada dia mais nós tenhamos fome e nós tenhamos sede de te buscar, de te conhecer, de nos relacionarmos contigo, nos relacionarmos com o nosso pastor, para que ele, Senhor amado, venha sempre estar pertinho de nós, cuidando, que nós venhamos a sentir esse cuidado, sentir esse amor, essa proteção. Ah, Deus, quantas vezes, Senhor amado, nós colocamos a culpa em tantas outras coisas, quando na verdade era o Senhor nos protegendo. Deus, faça-nos entender que o Senhor tem o melhor para nós, que os nossos corações, a nossa carne permita que o Senhor cuide de nós, nos proteja, nos guie, nos alimente. Nós precisamos do Senhor mais do que nunca. Nós vivemos em dias maus, o mundo jaz no maligno e sabemos, ó Deus, que a sua vinda está próxima. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo nas nossas vidas para que sejam contagiadas as pessoas que não te conhecem, porque esta mesa está sendo posta e essas pessoas, elas desejam aquilo que o Senhor tem feito por nós. Faça isso, Senhor, no nosso interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo amor do Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nos reunindo nesse lugar, porque nós cremos num Deus vivo. Então, Pai, seja feita sempre a Tua vontade nas nossas vidas. Se precisar jogar pedrinha, Senhor, jogue. Se precisar usar o cajado, use, Senhor. Se precisar, Senhor amado, carregar no colo, carregue. Porque nós ansiamos, ó Deus, por esse cuidado Teu. É o que eu oro, Senhor amado, e te agradeço por essa oportunidade, Deus, de descobrir mais um pouquinho dos Teus segredos, ó Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Eu quero louvar o Senhor. Eu quero, se essa palavra falou com você, ou se você tem algo, alguma dificuldade, algo que tenha impedido de você ter essa comunhão que o pastor tem com as suas ovelhas e a ovelha com o seu pastor, eu te convido a sair do seu lugar. Nós estaremos aqui orando, os presbítero
vai estar ajudando em oração. Você louve ao Senhor, porque muitas batalhas na nossa alma são vencidas através do louvor. Através do louvor. Amém? Começa aí. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero marcar minha carne, fazendo a vontade do seu Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do teu Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Talvez essa seja a última chance que você tenha. Uma chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Declare, faça desse louvor uma oração ao Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu chorarei.
Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós sabemos, ó Senhor, que muitas vezes não é fácil. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Senhor, olha por essas vidas que estão aqui, ó Senhor. Eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor coloque cada uma delas no teu colo e as leve, Senhor amado, ao centro da tua vontade, Deus. Carrega, Senhor amado, elas no colo. Muitas vezes elas não têm tido forças de continuar, mas o Senhor sempre chega na hora certa e faz aquilo que tem que ser feito, ó Deus. Em nome de Jesus, olha cada necessidade aqui, ó Deus. Quer seja algum problema, ou quer seja que elas realmente queiram viver esta verdade de que o Senhor é o nosso pastor e nada, eu não tenho nada com que me preocupar. Porque é o Senhor que vai fazer por nós aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor amado, te pedir, cuida de cada um aqui. Supre cada necessidade aqui, ó Deus. Entra com providência em cada situação colocada diante de ti aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada um sabe aqui daquilo que precisa, ó Deus. E o Senhor muito mais conhece a todos nós. Então, Pai, que seja feita a tua vontade. Que haja solução, Senhor. Que haja acalento das almas, ó Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa palavra tremenda que nós pudemos compartilhar aqui, Senhor amado, com todos nós. E descobrir, Senhor amado, e desfrutarmos de mais uma porção da tua maravilhosa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou o Senhor como o seu único e suficiente Salvador? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Amém? Todos somos do mesmo aprisco, então glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que vieram aqui na frente, que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer. Ele nunca nos despede com as mãos vazias. Nunca. E aquilo que o teu coração tem gritado para o Senhor, você pode ter certeza que em tempo oportuno, no tempo dele, que é o perfeito, ele vai entrar com providência e vai socorrer vocês. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar esse culto e agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Estejam orando pelo nosso país. Porque muitas vezes nós pensamos só em nós. Mas nós, como povo do Senhor, nós temos que interceder por aqueles que não têm tido essa oportunidade de ter essa direção que nós temos do Senhor. Amém? Ore. O nosso Brasil carece da oração dos servos de Deus. E você pode ter certeza que se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Independente da dificuldade que o mundo nos apresente, independente da inquietação da nossa alma, o Senhor vai suprir. Ele pode não nos dar aquilo que nós desejamos, mas Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Amém? Nunca, nunca o Senhor nos desamparará. Nunca. É promessa dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor amado, colocar esse culto diante de Ti, entregá-lo a Ti, ó Deus, e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor tem tido zelo para conosco. Pai, abençoa cada um aqui, que essa semana seja uma semana de vitória, de conquistas, ó Deus. Que venhamos, Senhor, receber vários testemunhos, ó Senhor. Que essa palavra, Senhor amado, que foi ministrada hoje, venha produzir um fruto de 30, 60 e a 100 por um. Que, Senhor amado, cada ovelhinha aqui do teu aprisco venha se apresentar ao Senhor com os cestos cheios, Pai. Em nome de Jesus, cheios, Senhor amado, das bênçãos que o Senhor irá derramar sobre nós, Pai. E nós já te agradecemos porque o Senhor não falha, o Senhor não nos deixa, Senhor, em necessidade, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor, que nunca vimos um justo mendigar o pão. E no meio do teu povo não haverá, Senhor. Não haverá, porque somos justificados por ti, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nos leva seguro para os nossos lares. E, Senhor, nós queremos colocar diante de ti a situação que o Brasil vive. Nós sabemos, Senhor amado, que tudo coopera para o bem. Em Romanos 8, o Senhor deixou escrito isso. E nós sabemos que tudo que está acontecendo tem um propósito no Senhor. Porque o Senhor cuida do seu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. O nosso culto está encerrado. Se nós tivermos algum probleminha, você que está no grupo, na semana com relação ao culto de oração e ao culto de quinta-feira, nós estaremos nos comunicando através do grupo da igreja. E você que sabe que tem pessoas que tenham o costume de vir, você avise, mas nós estaremos nos comunicando por lá, amém? Vai na paz do Senhor, uma excelente semana, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.